noite Flávio Neri, que irá nos fornecer sua palavra e compreensão sobre o tema Avancemos Além, referente ao capítulo do livro Fonte Viva de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Boa noite a todos e a todas. Como é que vocês estão? Estão bem? Só uma pergunta rápida de enquete mesmo para minha pesquisa. Daqui dos presentes, levanta a mão quem está inscrito na ULI, só para eu ver. 1, 2, 3, 6 pessoas, 7. É uma pena. As outras pessoas, alguém aqui não conhece a ULI? A Universidade Livre do Espírito? Levante a mão quem não conhece. Ah, tem gente que não conhece, né? É bom conhecer, viu? Quando saírem, pergunte a Sandrinha, pergunte esse pessoal todo aí o que é a ULI. E se orientem para quando novamente o semestre abrir, vocês poderem se inscrever e participar dessa universidade chamada Universidade Livre do Espírito, que é realmente um divisor de águas nas nossas vidas, porque faz justamente o que Emmanuel vai trazer hoje como proposta do aprimoramento do espírito que somos. Não só ficarmos naquele lugar que a doutrina espírita é, que é uma doutrina consoladora, mas ampliarmos além do consolo para o conhecimento da doutrina e além do conhecimento irmos para a prática. Essa é a síntese da mensagem que eu vou ler para vocês hoje. Então eu já inicio a minha fala trazendo esse chamado, porque dentro do que eu vou fazer a narrativa, no fundo, vai falar sobre isso. Eu estou vendo meu amigo aqui na frente, meu facilitador, que começou na Casa de Oração Bezerra de Menezes, pelo menos quando eu o conheci. Em 1996, que eu entrei no Espiritismo, eu conheci Moura. Ele era meu facilitador, imagine, lá nos estudos da Casa de Oração, quando nós estudávamos o livro Mecanismos da Mediunidade. Eu não esqueço. Ele é engenheiro civil, se eu não me engano, né? Engenheiro civil. E aí ele sabia física. E aquele livro é um livro que faz parte da série da série Nosso Lar, A Vida no Mundo Espiritual. E para entender aquele livro, eu reli agora esse ano, tanto ele quanto Evolução em Dois Mundos, 2 livros bastante complexos e que requer realmente um estudo aprofundado. E ele era o nosso facilitador, o nosso coordenador, junto com Eli, se eu não me engano, né? Que era uma outra médium. E a gente teve o prazer, em 1996, 97, quando eu comecei minha trajetória, poder estudar o Espiritismo e não ficar só ali no amparo que a doutrina nos traz, o consolo que ela é. Isso é inequívoco, porque ela é o consolador prometido pelo Cristo e nós não duvidamos disso. Mas não dá para ficar apenas sendo consolado. Consolar que ser consolado, era a música de São Francisco, né? Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. É bom consolar, sim, e é bom ser consolado. Eu não sou contra. Eu muitas vezes necessito de consolo, de um colo, de um amparo, de uma palavra amiga. Mas a gente precisa fazer o movimento do chamado descentrar-se. Na linguagem do teólogo e filósofo Teilhard de Chardin, no seu livro Fenômeno Humano, ele vai trazer essas denominações, que é o centrar-se, o descentrar-se e o supercentrar-se. O centrar-se é a base da ULI, para quem não sabe. É o trabalho do autoconhecimento, que é um processo de 10 ciclos, 5 anos, onde nós aprendemos a fazer esse caminho de volta para dentro, entendendo-nos como espíritos imortais, porque espírito já seria redundância dizer imortal, porque quando espírito somos, já nunca mais morreremos. Mas a gente fala para reforçar, porque muitos de nós não entendemos, achamos que somos seres perecíveis, somos no personagem. E isso vai perecer, vai voltar ao pó. Mas o espírito que habita esse corpo, esse ergaço no carnal, jamais perecerá. Então vocês são espíritos imortais. A ULI nos aprofunda esse saber, baseado na codificação espírita e com outras obras subsidiárias. A gente passa a consolidar essa informação como um recurso para a nossa manutenção da vida na jornada na Terra. Esse é o paradigma que norteia as nossas vivências. Sabermos espíritos imortais. E a partir daí, adquirindo habilidades, desenvolvendo as nossas capacidades, fazemos o que é a proposta, enquanto espíritos que somos no corpo, fazemos a realização
daquilo que nos propomos, colocando a serviço da vida as nossas habilidades e não deixá-las como os talentos que muitos enterram, e naquela passagem do Evangelho vai dizer que aquele que dobrou o talento recebeu aquela anuência do chefe. O que tinha 2 botou 4, o que tinha 4 botou 8, o que tinha 5 botou 10, e o que tinha 1 enterrou. Quando o chefe voltou, falou: como assim, você enterrou meu talento? Foi, eu pensei que o senhor podia me retaliar, fiquei preocupado, para garantir, eu preferi enterrar. E ele: não, vai servo ruim, vai lá e vai arder no mármore do inferno. Não é assim não, mas eu estou falando só para poder resumir. Então, o que eu quero dizer é que nós todos aqui temos talentos. Eu estou um pouco gripado, né? Estou com a fase de recuperação da fase gripal, e dessa vez atacou algumas pessoas, alguns pacientes meus também estão do mesmo jeito, afônicos, algum vírus, é um vírus essencial que está circulando aí e que tem feito estados gripais em crianças, que tem levado a óbito algumas crianças e alguns idosos. Eu não sou idoso, mas já estou com 50 anos, meio século, estou mais lá do que cá, então tenho que ter mais cuidado com essas gripes nessa fase. Eu sou da área de saúde e agora entendo como as gripes assim, às vezes demoram um pouco mais, aprofunda, vai para a via aérea inferior, já senti uns broncoespasmos, já senti que estou com um processo que não está só na via aérea superior. Estou atento para não desencarnar por um processo, né, de infecção pulmonar. Estou ficando velho, que a gente fica achando que só está novinho, que eu estava com 30, era rapidinho, uma semana, 2 dias já estava bom. Agora não, as gripes demoram como que de sair, não é só pela imunidade, que eu sei que a imunidade é fundamental, mas é o próprio tecido, né, a capacidade de fazer a toalete brônquica, que é a limpeza dos brônquios. Aí você começa a diminuir essa motilidade e aí você vê que aí o barril entra, aí fica barril dobrado, aí você começa a entender que tem que ter mais cuidado. Então eu estou vendo aqui agora, estou com a dificuldade de recuperar a voz, fiz palestra ontem, estou fazendo hoje, mas sentindo que tem um embargo na voz bem pesado. Então, o chamado que eu faço hoje, que seria essa minha proposta inicial, é que vocês despertem a consciência para a necessidade de saírem do lugar de apenas receptadores das benesses que os outros nos ofertam. Concomitantemente aos benefícios, eu sei que hoje não é sexta-feira, que é o dia de cura, onde tem alguma proposta de sair daqui para visualização, os tratamentos, a maioria das pessoas tem problemas, né, de físicos, doenças psicológicas, emocionais, e isso é legal. Eu também fiz isso muitas vezes ao longo desses 27 anos no movimento espírita, quando eu entrei em 1996, até hoje, busquei assistência nos atendimentos fraternos lá na COBEM, participei da desobsessão, com os encostos, né, que a gente traz, aquelas entidades que estão no nosso campo, são irmãos, companheiros que estão ali a provocar a gente, a mostrar as nossas mazelas. Eu fiz todos os tratamentos que pude, busquei tratamento de cura espiritual, cirurgias espirituais, tudo isso eu faço. E não estou dizendo que vocês não devam fazer, mas não dá para parar aí. É preciso fazer isso e começar a ser vocês os construtores da própria paz, os construtores da harmonia interior, os construtores da felicidade possível, e não ficar em ciclos, se melhora das patologias psicossomáticas ou físicas, e ao mesmo tempo retornam de novo, aí ficam só nos centros, ouvindo doutrinários ou nas igrejas, indo cumprir aquele ritual, mas o movimento de aprofundamento e o movimento de autorresponsabilização diante da sua própria trajetória vai ficando em segundo plano. Coloca na mão do médico, coloca na mão do terapeuta, coloca na mão do passista ou do médium curador. E não dá para a gente ficar assim. Então, eu faço esse clamor, esse chamado, para que vocês se qualifiquem, continue frequentando suas doutrinárias de quinta, quando a Adenauer está aqui, venha para sexta, venha para quarta, venha para o sábado de manhã, está tudo certo. Vão mantendo seus passezinhos lá, recebendo a fluidoterapia, beleza. E não esqueçam de se aprimorar, entrando na ULI, para ir se qualificando enquanto conhecimento, que o Espiritismo é uma doutrina maravilhosa, ela consola também, mas faz com que vocês busquem o conhecimento, e assim vocês vão unindo a prática, logo, logo, estando também a serviço da seara do Cristo, sendo um médium passista, sendo um médium na desobsessão, sendo um médium doutrinador ou dialogador, sendo uma pessoa que vem fazer uma explanação doutrinária, coordenando algum grupo de estudo, fazendo um trabalho como um facilitador nos ciclos da ULI, e isso é se colocar a serviço da seara, do trabalho que vocês precisam perceber
as habilidades, e todo mundo tem, nem que seja vir no salão, ajeitar o salão, fazer um ajuste da tecnologia, várias possibilidades existem, só que nós nos acomodamos e esquecemos disso. E está bem claro na questão do Livro dos Espíritos, na questão 165, quando Kardec vai perguntar aos espíritos, ele faz assim: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? É dentro de um contexto chamado perturbação espiritual. A pergunta específica, a 165, é essa: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? A resposta é categórica e que se desdobra numa grande avaliação que Kardec faz, mas eu vou ficar apenas com a resposta que está entre aspas, que diz assim: os espíritos respondem, influência muito grande o conhecimento do espiritismo, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então não adianta só o conhecimento, o consolo, fase inicial. O conhecimento que a gente precisa ter depois que é consolado, que ajusta nossas forças físicas, mentais, tudo bem. Aí alguns param só aí, no consolo já vão embora. Outros, quando tem o conhecimento, deixam enterrado o conhecimento e não colocam a serviço da vida. E outros vão para o outro passo, que é o que está aqui. Vão viver a prática do bem e a vivência da consciência pura, que é o que maior influencia na diminuição da perturbação espiritual. Então nós somos seres que em algum grau vivemos determinadas perturbações, né? Os tormentos da alma, né? As nossas mazelas que trazemos, as nossas inabilidades, isso gera muito tormento. E esse chamado é justamente para que vocês percebam o grande potencial divino que vocês são. Nós somos seres crísticos em potencial. E como seres crísticos, podemos fazer com o que o Cristo fez. E ele dizia que muito mais se nós soubermos o tamanho do Deus interno que dispomos, que possuímos. Como nós não acessamos esse Deus interno, vivemos as distrações da periferia na vida, passamos pelo que passamos e criamos essas dependências que poderiam ser minimizadas. A mensagem, portanto, que Emmanuel traz no livro Fonte Viva, vocês estão cansados de saber, porque eu acho que toda quarta é esse livro, não é isso? Vocês que frequentam aqui as quartas, sempre os temas são tirados daqui. Então essa obra, que é uma obra que faz parte de uma coletânea de outras 5, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz, todos eles de autoria de Emmanuel, que é o mentor espiritual, foi o mentor espiritual de Chico Xavier. Nessa mensagem ele vai dizer assim: avancemos além. Agora eu estou feliz porque agora eu estou usando meu óculos de presbita, né? Da presbiopia, inaugurei ontem, mas hoje eu resolvi não ficar tirando e botando, porque é muito bom ver a letra e poder enxergar, sem ter que ficar apurando e nem botando luz de celular em cima e olhar para cá, ver vocês, é maravilhoso. É muito bom, agora eu estou mais feliz. Não preciso ficar mais agoniado, tenso, era uma adrenalina para ler um texto, agora não, eu consigo ver tudo bonitinho. Ó, o braço era curto, eu tinha que fazer assim, ó, para ver, ó. Agora não precisa, eu boto pertinho aqui, a lente me permite ler tudo. Ele começa com a passagem de uma carta de Paulo aos Hebreus. Diz assim: avancemos além, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Para aí nesse versículo. É o versículo, capítulo 6, versículo 1. Só isso, Emmanuel tira disso e desdobra em 2 páginas. Uma capacidade de síntese incrível e de capacidade de foco no que ele quer dizer de forma incomparável, como Emmanuel escreve. Ele vai desdobrar o texto dizendo assim, e eu vou parando, algumas coisas já falei, outras eu vou voltar a falar. Emmanuel diz: aceitar o poder de Jesus, guardar a certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constitui fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Foi o que eu disse. Essa é a fase inicial. E a gente podia fazer um contraponto do livro Evangelho segundo o Espiritismo.
quem estuda o Evangelho, vai perceber que os 3, 4 primeiros capítulos é dando uma fundamentação, falando das muitas moradas na casa do Pai, o Cristo Consolador, salvo engano, o capítulo 4. Os capítulos primeiros vão falar sobre que o Cristo não veio destruir a lei, e sim fazer cumpri-la, tanto que ele trazia, né, a segunda revelação, o Espiritismo é a terceira. E ele chega no capítulo 5, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem lembra qual é? O capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Esse é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque vai falar das aflições humanas. Então, o que eu disse inicialmente é isso. Nós precisamos entender que o Espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo. Beleza. Precisamos entender que há toda uma lógica na pluralidade dos mundos habitados, na necessidade da reencarnação como processo de educação do espírito, nos ajustamentos diante da própria história, da nossa saga evolutiva. Nós precisamos saber que existe um cumprimento das leis de Moisés, quando Jesus traz a lei de amor, justiça e caridade. Nós vamos entendendo isso até que vai chegar o capítulo das aflições humanas, porque nós vivemos aflitos. E certamente são as aflições que normalmente são as buscas de todos nós nas religiões as mais variadas. No protestantismo, no catolicismo, no espiritismo, normalmente há um ditado que a gente vem pela dor, nunca pelo amor. Pelo prazer de conhecer, pelo prazer de saber que existe uma doutrina que explica de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Poucos vêm com essa curiosidade filosófica. A maioria das pessoas vem pela dor, vem buscar um atendimento fraterno para um filho, para um divórcio, para uma doença. É normalmente o que acontece. Eu não tenho isso estatisticamente, mas é o que nós aprendemos ao longo desses anos, que a maioria das pessoas vem pela dor. Poucos vêm pelo caminho do aprendizado, da necessidade da curiosidade. São muito menos pessoas que procuram por essa via. Então, para esse primeiro passo, está tudo certo nós caminharmos nesse primeiro caminho. A proposta de Emmanuel é avancemos além. Olha o que ele continua dizendo. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. Então a gente recebe lições e essas lições devem ser operacionalizadas no dia a dia. O que é que estamos fazendo? E eu me incluo, quando eu falo para vocês, eu falo para mim. Eu digo sempre, as minhas palestras não são para vocês, são para mim. É uma bênção fazer palestra, porque quando eu falo, eu ouço o que eu digo e eu vou procurar viver. Nem tudo que eu falo, eu vivo. Isso é fato. Ah, Flávio, você é um hipócrita. Talvez sim, porque eu gostaria de falar de coisas que eu já vivo, mas nem tudo que eu falo para vocês eu já estou vivendo. Eu estudo, interpreto e traduzo para vocês de acordo com o viés da minha interpretação, que pode ser diferente do de vocês. Mas eu estou tentando viver isso há séculos. Nessa encarnação, há 50 anos. Precisamente 27, quando eu descobri o Espiritismo, que eu me aprofundei nesse caminho do autoencontro, do autodescobrimento, da minha autotransformação. Mas isso é verdade. As coisas que eu falo, eu procuro viver, mas eu não consigo. Daí o chamado que o Emmanuel está fazendo, baseado nessa carta de Paulo aos Hebreus, ele praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. Deveria ser a tônica da nossa vida. Não deixar aquele conteúdo adquirido enterrado dentro de nosso íntimo, a não ser que o conteúdo adquirido sirva, como eu falei ontem sobre a paz, o compromisso, como é a construção da paz, sirva para a transformação interior. Porque a partir da transformação de vocês, vocês serão melhores pessoas na sociedade que vivem. E é óbvio que esse conhecimento sendo utilizado para isso, ele vai estar a serviço da vida. Porque se eu estudo e me aprimoro, e com o meu aprimoramento eu continuo sendo uma pessoa, ou eu começo a ser uma contribuição para a sociedade, eu vou ser um melhor pai, um melhor irmão, um melhor filho, um melhor professor, um melhor terapeuta, um melhor cidadão. Essa é a proposta. Avancemos além.
Não podemos ficar aqui no aquém ou restrito ao mero campo de intelectualização e de compreensão no nível do entendimento teórico da doutrina, filosofar, discutir e não colocar em prática no nosso processo interno de desenvolvimento pessoal, de capacitação no que diz respeito à nossa autodeterminação, à nossa autoiluminação. Esse é um caminho muito lindo, mas ninguém evolui sem se envolver. Não há evolução sem envolvimento. Ou melhor, ninguém se desenvolve sem se envolver. Só há desenvolvimento com envolvimento. Porque se eu fico no meu pequeno mundo, fazendo um mergulho para dentro, aprendendo tudo isso, me aprimorando, e numa caverna ou numa montanha, eu não estou fazendo o salto que deveria, que é colocar na vida aquilo que eu adquiri no meu movimento do mundo interno. E aí vem uma anedota que eu conto de vez em quando, que é um monge que meditou por 20 anos numa montanha no Tibete, e quando ele resolve descer para a base da montanha, para ir no mercadinho, numa feira hippie, num negócio que estava acontecendo lá, no primeiro momento estava tendo muita gente, que ele entrou no mercado, uma pessoa pisou no pé dele, na memória, você não está vendo meu pé aqui não, demônio? Eu digo, opa, ele parou de, opa, deixa eu voltar para a montanha de novo, para meditar mais 20 anos. Não serviu de nada. 20 anos recluso, olhando para dentro, se aprimorando, mas quando se desenvolve é no envolvimento com o outro. Quando se bateu com o primeiro caso, já começou a dizer, vixe, botou para fora os demônios que não estavam sendo exercitados na convivência com o outro. Por isso que a gente fala sempre que o casamento é o maior laboratório de desobsessão, porque o apaixonamento é uma fase inicial para o acasalamento. No apaixonamento, a gente acha o outro uma maravilha, a gente não vê o pé do pavão, que é horrível, você já viu o pé do pavão, só vê a cauda, o rabo bonito do pavão, o outro só mostra a sua melhor versão, você não vai ver no outro as mazelas que ele traz, porque a gente mostra a nossa melhor versão. Qual é a melhor desobsessão para o casamento, para o apaixonamento? O casamento. Porque quando você vai conviver com o outro, aí o pavão mostra o pé que tem, aí a mulher que estava totalmente embelezada, deita de seu lado, com aquela camisa de político ou marido, com aquelas coisas sem nenhuma forma de glamorização, fica na normosa, vai entrando naquele normal do dia a dia, sem se preocupar naquilo que deveria ser o movimento de conquista, do cultivo, da energia, da admiração pelo outro, vai caindo na mesmice, e aí vai se perdendo. Então, é preciso fazermos esse movimento para entendermos que o envolvimento gera o desenvolvimento. Então, aprimorem-se, mas coloquem na prática, vão para o mundo vivenciar os reparos das arestas, né? Porque o seixo de um rio, ele se torna tão lindo e bonito, por quê? Porque ele vai rolando o rio abaixo, e naquele rolar rio abaixo, ele vai aparando as suas arestas. E é assim que a gente vive, é no viver, na convivência, no envolvimento, que nós nos desenvolvemos, que nós nos aprimoramos. E Emmanuel continua. Ele continua assim. O aluno que não se retira dos exercícios do alfabeto, nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Se fica só nas primeiras letras, ele não avança para aquilo que deveria ser o domínio dos grandes mestres. É preciso sair, ir além do alfabeto, que todos aqui se alfabetizaram, e obviamente não podem ficar ali, tem que ir além. E dizendo mais, não basta situar nossa alma no pórtico do templo, e aí dobrar os joelhos reverentemente. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo, e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Isso é maravilhoso. Eu tenho até 19,50, não é isso, minha linda? É isso, em nome de Jesus, diga amém, que já me avisou a minha Mucine, né? Mucine? É Mucine o sobrenome? Ela disse que quando os médios entrarem já é para estar terminando. Então eu já fico no terror e no pânico. Porque a gente às vezes vai se estendendo, daqui a pouco passa do horário e aqui é tudo direitinho, bonitinho. E vamos respeitar a casa. Então eu tenho tempo. Deixa eu respirar aqui, gente. Essa passagem muito me apetece. Por quê?
quando a gente vivencia tudo isso, é imprescindível que regressemos aos caminhos vulgares e que ali concretizemos em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. O que isso quer me dizer? A mim. A gente tem uma ONG há 18 anos, meu grupo Caritas Salvador. Eu tenho uma experiência de rua como poucas pessoas, de conviver na rua com as pessoas usuárias de drogas, com pessoas que estão em situação de rua porque estão despejadas, brigar em casa, as mais variadas histórias ao longo de 18 anos, só no meu grupo, mas eu tenho 6 anos, 6, no outro grupo também, que a gente separou e criou o nosso. A gente percebe que é ali que a gente exercita, no lugar em que todas as adversidades nos chamam a trabalhar as nossas habilidades, se tivermos, de paciência, de tolerância, de indulgência. E a gente tem vários exemplos ao longo de tantos anos, eu tenho muitas histórias. Pessoas que se colocam como no voluntariado, achando que porque se dedicaram uma tarde inteira fazendo uma sopa, passando manteiga no pão, preparando o café, tudo com muito amor, com muito carinho. Muitos fazem isso pelo complexo da culpa, porque não adianta só fazer a caridade pelo simples fato de se compensar ou de justificar-se socialmente. A caridade deve ser, claro que é o amor em serviço. A gente sabe o significado da caridade, o sentido lato, amplo, indulgência para com as faltas alheias, perdão às ofensas e benevolência para com todos. Então, o que é a caridade em si? É o amor em movimento, ok? O amor em movimento é a caridade. Então, tem muitas pessoas que se perdem nesse movimento porque elas querem, na verdade, suprimir os seus movimentos de culpa e aí se entregam para algum tipo de serviço, para dizer, olha, estou fazendo a minha parte. E a gente percebe, quando isso não é consolidado, que isso é uma coisa meramente de fachada, quando vamos para a rua entregar, e uma dessas pessoas em situação de rua, são muitos casos, pega a sopa e diz assim, essa sopa está sem sal, não gostei, não tem osso, aí joga fora. A pessoa que fez com aquele ato de amor, deveria fazer por ela, não pelo outro. Se o outro dá o retorno, ok. Um amor que se complementa com o amor do outro vai gerar um amor muito mais grandioso. Ali a gente vê que não é só sobre ela, é sobre o reconhecimento do outro. Porque quando o outro diz isso, óbvio que é indelicado. A pessoa diz assim, eu não quero mais voltar, a gente passa a tarde toda trabalhando, fazendo sopa, e quando chega na rua, esses miseráveis, não diz assim, mas às vezes de si está dizendo, esse miserável, chega e diz que a sopa está ruim, não sabe o que eu gastei, a gente teve que arrecadar verdura, legume. Já ouvi isso durante anos nessa convivência com ONGs. Eu também passo por isso, não nesse sentido de esperar que o outro me diga assim, que maravilha. É óbvio, quando você muito obrigado, foi a comida que eu tive hoje à noite foi essa, de que bom que pode ser contribuição. Eu tenho em outros lugares, quando estamos organizando a fila, e não é porque é morador de rua não. Pessoas em situação de rua, que ninguém mora em rua, né? Ninguém deveria morar na rua. Pessoas em situação de rua, que são anjinhos de candura, não. Ali tem pessoas prepotentes, orgulhosas, truculentas, brutas, ignorantes, e eu não estou no estágio de irmã Dulce, que acolhe aquilo tudo de um lugar de benemerência extrema. Então eu também me irrito, eu digo, faça a fila aí, não vou dar não, você já pegou aqui a sopa, pode ir pro fundo, colocando ordem. Então tem gente que não percebe isso, aí fica criticando, porque ficam piegas, aquele amor piegas, que acha que tem assim, meu irmãozinho, o cara tocando o terror na fila, pegando 2, 3 pães, faltando pro outro, pegando a sopa, jogando, eu digo, aí eu coloco ordem, e ali eu mostro também a minha tendência de controle, o meu despotismo, o meu autoritarismo. Então, é ali que a gente pode vivenciar, na prática, regressando aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Então, nesses desafios que a gente vive, que eu dei o exemplo específico do trabalho de rua, que é uma experiência de 22 anos, é uma experiência longa, eu posso falar com propriedade, ali que eu vejo o quanto eu estou atrasado, o quanto nesses lugares eu vejo que eu ainda estou bem claudicante nas propostas que eu tenho de renovação interior. Porque eu tenho propostas de renovação, mas é no convívio que a gente vê. Na família, é o primeiro laboratório, óbvio, eu com minha mãe e meu pai, que já saí de casa, eu com minha esposa agora. É lá que eu vejo o quanto eu estou atrasadinho, o quanto ainda sou recalcitrante, o quanto ainda estou empedernido nas minhas mazelas e nas minhas inabilidades. E na rua, é ali que eu vejo que eu ainda tenho uma irritabilidade extrema, porque eu não dou conta, não, de ficar vendo aqueles pobres, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, querendo tocar o terror, porque estão na rua, avançando em cima das roupas, me dê o cobertor. Eu vejo que eu não tenho aquele afeto, aquela brandura,
Eu não consigo ter a doçura que talvez uma irmã Dulce tenha, que faça assim, ô meu filho, muita paz. E a presença dela já neutraliza a possível virulência ou a truculência dos outros. Como o Chico Xavier, bastava chegar ao campo áurico de radiação, de chegar a 30 metros, pessoas se comoviam, pessoas choravam, um silêncio sepulcral, uma pessoa que passava não sei quantas horas psicografando, eram muitos anos de trabalho com concentração, em estado de presença, de mindfulness, as pessoas que visitaram ele, viam pessoas num silêncio absurdo, dentro de uma casinha pequena e um amontoado de gente na janela e Chico Xavier ali, a presença dele já gerava um campo de paz e de harmonia. Eu vejo que eu não dou conta. Então, talvez um Chico conseguisse manter o equilíbrio da fila sem precisar se esguelar, sem precisar se esbravejar. Eu vejo que eu estou bem atrasado. Vem aí meu passado de mandão, de tenente-coronel, do que eu fui nas vidas passadas, vem à tona. Porque eu sinto, às vezes, raiva. Vem uma raiva. Eu nunca tive a vontade de parar de fazer. Nunca. Nunca, em 22 anos, eu quis parar de continuar o serviço. Porque é uma coisa que eu faço por mim, não é por eles. Esse é o ponto. Eu não faço o trabalho de rua por eles, não. Não é por eles, não. É por me entender egoísta, como está na questão 913 do Livro dos Espíritos, para ser mais fiel à citação. Qual é a base de todas as inabilidades? A gente traz um termo novo, né, que a gente vai atualizando a linguagem na ULI, mas a gente tem lá, do jeito que está no Livro dos Espíritos, fala exatamente assim. Você vai ver que a base de todas as mazelas está no egoísmo. Questão 913, Livro dos Espíritos na mão. Dentre os vícios, aqui é os vícios. Qual que se pode considerar radical? Radical. Temo-lo dito muitas vezes, responde os Espíritos, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então eu sou egoísta. Eu já sei que eu sou egoísta. É a doença do ego. Não tem por que esconder. Eu não sou altruísta. Eu estou numa busca de uma construção altruística. Por ser egoísta, eu vou para a rua. Por ser egoísta, eu venho fazer palestra. Não é porque eu sou bonzinho. Não sou bonzinho. Bonzinho é máscara egóica, é persona. Eu não sou bonzinho. Eu quero ser bom. Estou numa construção do ser bom. Mas enquanto eu não estou lá, no lugar que eu gostaria de estar, eu entendo pelo meu autoconhecimento que eu preciso me colocar a serviço. Eu preciso avançar além. E para avançar além, eu preciso me colocar nos lugares de desconforto, que é estar numa rua no sábado à noite, vendo pessoas dizendo que a sopa não presta, jogando para a rua, a gente para com toda amorosidade, quer fazer um trabalho pessoal, às vezes não está nem aí, às vezes são muitos gratos. Está numa palestra dessa, ser criticado, ser julgado, e muitos também agradecem, obrigado que você falou, me tocou. Eu não faço por vocês, não. Eu não faço por ninguém, não. Eu faço por mim, por mim. Porque quando eu falo para vocês, eu estudo. Quando me dão um tema, eu aprofundo. Quando eu tenho um tema na mão para eu poder pensar, eu fico um dia inteiro malhando, pensando no tema, ouvindo os áudios de Adenauer, de Peixinho, de Divaldo, de Arthur Valadares, de Haroldo Dutra, de André Moreira, de todos os estudiosos que eu reporto como grandes estudiosos. Eu vou escutando o que eles dizem e eu vou me aprimorando. Eu digo, poxa, que legal fazer palestra. Aí vocês podem pensar, é para vocês? Não, se atingir você, ok, fico feliz. Óbvio, porque soma o que eu estou conseguindo trazer para a minha vida e partilhar com vocês, ok. Mas não porque eu seja altruísta, não porque eu seja bonzinho, é porque eu estou no movimento de tirar de mim, ou melhor, olhar para dentro de mim e perceber o quão egoísta eu estou, para conseguindo, olhando para isso, sem jogar para debaixo do tapete, me tornar uma pessoa mais fraterna, mais solidária, uma pessoa mais caridosa, porque eu também não me reconheço caridoso, eu não tenho benevolência para com todos, eu não tenho indulgência para com as faltas alheias, às vezes não tenho nem para com as minhas faltas, e eu também não consigo perdoar todas as ofensas. Estou trabalhando há algum tempo para conseguir chegar lá, mas eu já reconheço que esse é um caminho de cura para mim, que é um caminho de construção de um ser novo e eu poder revelar o meu divino. E Emmanuel continua. Ele continua assim, para ir terminando. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Como dizia um poeta, o navio foi feito para navegar. O que seria de um navio ser construído e ficar na areia encalhado? São vocês. Vocês são potenciais.
são barcos navegando no mar da vida. Como é vocês ficarem encalhados nos lugares que estão apenas sendo consolado ou adquirindo conhecimento, sem colocar a serviço da vida, avançando um pouco mais além? Lembre-se que a mensagem é: avancemos além. O chamado que Emmanuel nos faz é para que vocês saiam da zona de conforto, saiam da inércia e não esperem estarem prontos para se colocarem a serviço. Comecem já. Como assim? Ah, Flávio, eu não estou preparado, eu preciso me qualificar. Claro, qualificação o tempo todo, capacitação o tempo todo. Mas se imagine nós profissionais que começássemos a trabalhar se não tivéssemos os primeiros ensaios nos estágios para começar a desenvolver as habilidades. Estaríamos esperando estar prontos para um dia começar a atender? Não. Assim também são vocês com as aquisições que já trazem, com as habilidades que são latentes e que estão inerentes a cada um de vocês, algumas mais evidenciadas, outras não, porque vocês só poderão percebê-las na vivência, na relação, no se colocar à disposição. É sair do barco encalhado, do navio encalhado, e passar a navegar no mar da vida. Aí vocês vão ver, poxa, eu estou falando muito aqui, nossa, eu estou me excedendo acolá. Então, quem aqui não tem habilidade que seja de se colocar como um voluntário em qualquer trabalho de uma casa espírita, já que vocês militam aqui, uma vez na semana por 1 hora? Pode. O quê? Ah, eu quero ser aqui o que vai organizar a fila de entrada, eu vou preparar o salão, eu vou arrumar, eu quero varrer no final. Vai se colocando naquilo que vocês identificam. Vai para a biblioteca, vai para a livraria, vou organizar os livros. Tem como fazer? Tem. Mas primeiro passa por isso, por aquilo. Se coloquem à disposição. Saiam dessa inação que muitos de nós nos encontramos. Quando eu comecei a fazer minha jornada como expositor, há 13 anos atrás, em 2010, mais precisamente, eu passei por isso. Eu vivia só adquirindo conhecimento, com André Luiz Peixinho, que é a minha referência intelectual no movimento espírita. Para mim, o maior pensador, a maior cabeça do movimento espírita no movimento atual. Para mim, não tem ninguém. Não tem Adenauer, não tem Marcel Mariano, não tem Divaldo Franco, não tem ninguém. Para mim, o maior gênio da atualidade é André Luiz Peixinho. 6.500 livros lidos, médico, filósofo, psicólogo, mestre em medicina e doutor em educação. Eu nunca vi um ser tão transdisciplinar no sentido acadêmico e no mergulho do movimento espírita, o que ele tem de conhecimento. Lá atrás, eu convivo com ele há 22 anos, estou até com saudade porque ele está virtual, se apegou, ele e a Adenauer agora só querem atender virtual, né? A pandemia veio, ok, mas não estou indo mais para consultório, só atende agora virtual, para quê, né? Recebendo ali o paciente em casa, entra ali no Zoom, atende, dinheiro entrando, no conforto de sua casa, foi um ganho evolutivo maravilhoso. Eu não sou contra não, mas eu estou perdendo a presença de Peixinho na Federação Espírita, que eu frequento há 22 anos, toda segunda-feira ele não tem ido mais. Ficou no costume lá da Lives FEEB, não estou tendo a oportunidade de troca. Era muita troca que eu tinha dos livros que eu lia, os livros que ele me indicava. Perdi isso e estou fazendo aqui esse desabafo, porque eu estou realmente triste por não estar tendo esse contato com ele. Mas lá atrás, foi ele que me jogou nesse caminho. Como? Quando ele disse assim, você vai ficar até quando aqui me ouvindo falar? Em 2010, já tinha 10 anos, eu comecei em 2020 na FEB. 10 anos, só ouvindo. Ouvindo, toda segunda-feira eu estava lá. O encontro com a sabedoria universal. 10 anos, até que ele chegou assim, vai ficar até quando nisso? Só ouvindo eu falar, mas Peixinho, eu não consigo viver isso não. Eu leio o Evangelho, eu leio o Livro dos Espíritos, eu não consigo botar em prática isso não. Como é que eu vou subir numa tribuna espírita para começar a falar de coisas que eu não vivo? Ele, Flávio Neri, se você esperar viver o que você está conhecendo e aprendendo para começar a se colocar a serviço, talvez passe a encarnação toda sem você fazer. É no serviço que você vai se aprimorando. Eu digo, mas Peixinho, como é? Aí eu falo lá sobre a paz, sobre a indulgência, eu sou intolerante, eu sou irritado, mas é isso mesmo. Leon Denis vai dizer nas suas obras também, que às vezes muitos movimentos de conquistas hoje, de habilidades que vocês trazem hoje, arraigadas e consolidadas, foi fruto de muitas falações que vocês tiveram lá atrás. De tanto falar de determinada coisa que tem que amar, ame, termina por um movimento, você começa a amar. Então é em falando para vocês que eu vou me aprimorando e um dia eu vou viver. Isso foi uma mudança de chave na minha vida. E eu me coloquei avançando adiante em casas pequenas, com 5 pessoas. Eu fazia questão de não ter muita gente. Para quê? Para não ficar me julgando. Porque aqui é um monte de gente. Aí eu falo aqui, vi você no supermercado fazendo uma transgressão. Eu vi você no trânsito dando uma fechada no negócio. Eu faço tudo isso. Eu transgrido ainda, muito.
Sou um ser humano comum e imperfeito, ou perfectível, ou na busca do meu aprimoramento, da minha designação pessoal. Então as pessoas pensam, porque estamos na tribuna, que somos pessoas que estamos num lugar que eles colocam a gente como se fossem seres que já estão lá na frente. Pelo contrário, eu estou aqui porque eu necessito estar aqui para avançar. E aí quando eu começava a falar, eu pensava que, olha que legal, eu estudo mais, eu me exponho mais, eu estou exposto à crítica, a crítica vai me aprimorar, as críticas construtivas eu levo, as que não são tão construtivas eu diluo e vejo que pode ser útil na minha vida, e nesse caminho eu já tenho 13 anos nessa jornada. O Moura já deve ter uns 25 a 30, né, Moura, como expositor? 30? Uns 30 anos como expositor, eu tenho 13. Estou começando. Mas se eu não fizesse aquele passo inicial, na verdade, um impulsionamento do André Luiz Peixinho, que me falou isso, e eu fiquei pensando, que ele é filósofo, ele me provoca, ele e Adenauer, né? São dois pensadores, dois filósofos, então eles provocam a gente sem aumentar o tom de voz, sem criticar, sem julgar você. Falar, você vai ficar nessa? Até quando? Se coloca a serviço, é no fazer que você se aprimora. Então não quero estar não espere estarem prontos ou totalmente lapidados e polidos para começarem a se colocar a serviço da vida. O trabalhador se faz no serviço. Diz que o discípulo, o mestre aparece quando o discípulo está pronto. Não, é alguma coisa ao contrário, comemora. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Muitos mestres estão aparecendo na vida de vocês, no chamado, mas é preciso estar em silêncio para ouvir o chamado. Nem todos silenciam para escutar o chamado da voz externa, pelas inspirações dos benfeitores, dos amigos espirituais, com uma intuição que é o contato com a voz interior, que é o que é a intuição, o contato com o self, com o divino que está em cada um de vocês, mas que vocês não ouvem. Por que não ouvem? Porque só fica fora, 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 fora. Não silencia para ouvir Deus. Deus não está fora, Deus está dentro. Enquanto vocês não têm hábito de meditação, enquanto vocês não têm hábito de práticas que não sejam essas de exterioridades extremas, esses esportes que levam a gente só para fora, vocês não têm essa capacidade de escutar Deus, o Deus interno, que é o divino que habita em cada um de nós. Então, para ir finalizando, ele vai dizer assim, o final do texto: existem milhares de crentes. Poxa, isso aqui é forte. Existem milhares de crentes da Boa Nova, crentes entendam, aqueles que creem na Boa Nova, que creem no Evangelho, que acreditam no Evangelho de Jesus, nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para diante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, vendo-se sozinhas sob o ponto de vista humano. Então ficam ali encalhadas, às vezes na igreja, indo todo domingo para a missa, recebendo a hóstia, fazendo a confissão com o padre, vindo para o centro espírita, ouvindo o palestrante, vai para a igreja protestante, vê o sermão do pastor, faz o louvor, faz tudo e fica ali. Ali? É isso? Nós trabalhadores da seara do Cristo? Não. Tem que avançar um pouco. Avancemos além. E finalmente, precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo, com profundo acerto, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição. Os rudimentos são aquelas palavras iniciais que consolam a gente. Deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, ou a sua designação pessoal, ou a sua bem-aventurança, ou o seu estado de samadhi, ou de união com a consciência suprema. Aí são as atualizações da linguagem, porque a gente fica preso à perfeição, 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 e a gente sabe que nós somos perfectíveis, ou fadados a esse estado de plenitude futura. Mas às vezes ficamos buscando uma plenitude agora e nos punindo por nos percebermos ainda com muitas inabilidades no convívio, na vida do cotidiano. Então, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. O que é que ele fala sobre isso, que é o final do texto, que eu acho maravilhoso? Tem pessoa que só fica nesse lugar de se arrepender, se arrepender, se arrepender. Ele diz assim, evitemos assim
a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que, se o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se toda hora, minha gente, é sinal de teimosia e viciação. Esse é o fim do texto. Vou repetir. Evitemos, assim, a posição do aluno que estuda reticências e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que, se o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. O que é que ele quer dizer com isso, Emmanuel? Tem gente que fica no arrependimento. 7h47, tenho 13 minutos ainda, em nome de Jesus. Por que eu falo isso? Porque começam a entrar os médios na lateral da casa. E isso é um sinalizador que o palestrante precisa ir finalizando. É um bom sinalizador, só que eu estou de olho no relógio. O relógio ali, né? Tenho 3 minutos. Em nome de Jesus, irmãos, passistas, comecem a vibrar por todos nós, que em 3 minutos eu entrego a vocês o trabalho que vai seguir adiante. E eu volto ao meu lar. Então, o arrependimento nesse lugar que as pessoas ficam é um arrependimento que, como ele disse, arrepender-se... Evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que, se o arrependimento é útil de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Tem gente que se vicia nisso, em ficar se arrependendo, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Isso é melhor do que ficar se culpando, porque culpa não leva a gente para lugar nenhum. O arrependimento é um caminho de reconhecer que você se equivocou, e aí você se responsabiliza por aquilo que não está de acordo com o que você já percebe que seria mais leve, fácil contribuição para a sociedade. E aí vem um arrependimento natural, como tem lá no livro Céu e Inferno. Você vai viver a experiência do delito, do equívoco, aí vem um arrependimento, depois vem a expiação daquilo que você vivenciou e vem o reparo, que é a reconciliação que você se encontra com você mesmo para ser aquilo que é o seu propósito, o seu fanal, que é o espaço de crescimento para a bem-aventurança. Nessa perspectiva, nesses 2 últimos minutos que me restam, eu vou finalizando e dizendo a vocês, aproveitem tudo que vocês têm recebido ao longo da trajetória de cada um, na educação formal, nas escolas, nas faculdades, o que vocês têm aprendido aqui no Centro Espírita Harmonia, aquilo que os outros já estão conseguindo conquistar nos aprendizados aprofundados, nos campos, na ULE, em outros lugares. Isso tudo é muito bom, mas não deixe esses talentos enterrados, ou essas habilidades enterradas dentro de vocês. Avance no mais além, se coloque a serviço da vida, porque é nesse lugar que vocês poderão sedimentar aquilo que foi aprendido e, assim sendo, poder educar o espírito que são para o propósito maior, que é o que vocês vão alcançar, que é o espaço da bem-aventurança e da realização pessoal. Muito obrigado pela escuta de vocês, e eu entrego ao pessoal dos passes para que eles sigam no propósito, que é a finalização do trabalho. Muita paz. Obrigada, Flávio, pelas suas palavras, que nos trouxeram muitas reflexões. Vamos agora dar início ao passe coletivo. Convidamos os médiuns passistas a se posicionarem. E nesse momento de introspecção, de conexão com a fonte inesgotável de sabedoria que habita no íntimo de cada um de nós, vamos chegando ao final desse encontro doutrinário com a sensação do dever cumprido, avançando um pouco além daqueles locais que já estamos acostumados a vivenciar e entregando na mão dos benfeitores que continuarão
fazendo a higiene do espaço, a limpeza do nosso campo energético, dizemos assim: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu santo nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dores. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sob o mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja, Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens e mulheres de boa vontade. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.